bem, amados. Pode se assentar. E pegue a sua munição, né? Eu lembro do pastor Jeremias na igreja. E ele ergueu a palavra de Deus e ele disse: ó, gente, isso aqui é munição, né, para a nossa vida. Então pegue a sua Bíblia. Eu quero que você esteja junto comigo orando, pedindo ao Senhor que Ele ministre também através da sua palavra ao nosso coração. Nós vamos primeiro estar orando, depois vamos entrar no texto da palavra de Deus para hoje. Baixe a sua fronte. Vamos nos apresentar diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Desde a nossa casa, quando nós decidimos que nós viríamos aqui, nós temos no nosso coração um desejo de agradar o Teu nome. E nós temos no nosso coração dependência. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos Te louvar e queremos depender de Ti cada dia. E é esse o exercício que nós precisamos fazer diante do Senhor. Por isso nós pedimos a Ti que ministre a Tua palavra no nosso coração. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja concedendo a bênção para a Tua igreja de ser sensível à voz do Teu Espírito e concedendo a minha bênção de poder transmitir aquilo que precisa ser dito. E que as palavras, Senhor, que às vezes não têm o significado profundo, possam chegar no coração de cada um de nós com a dimensão e o toque do Senhor, que a nossa vida possa fluir com graça diante do Senhor do que vamos aprender hoje. Pai, nos alimenta pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Abra lá em Jó, no capítulo 5. Jó capítulo 5. Nós vamos ler alguns textos hoje, mas nós vamos começar com Jó, lá no Antigo Testamento, né? Antes de Salmos. Se você abrir no meio da Bíblia, vai cair nos Salmos. Aí você volta um pouquinho, você vai chegar no livro de Jó, tá? Eu quero que você abra lá no capítulo 5. Nós estamos falando na nossa igreja, nesse trimestre, sobre a história da igreja. E a história da igreja é uma história de pecadores arrependidos, amém? Amém. É a história de pecadores que se arrependeram. Quem se arrependeu está na igreja, quem não se arrependeu ainda está no mundo, né? Mas nós desejamos que as pessoas se arrependam, porque o Senhor quer isso de cada pessoa. Mas nós estamos falando sobre isso. A igreja é um lugar de gente arrependida. Quanta besteira já fizemos, não é verdade? Quanta insanidade já passou por nós, né? Mas o Senhor nos perdoou através dessa cruz do sangue de Jesus, né? E esse mês nós estamos falando que é também a história de homens alcançados com a verdade. A igreja não é só um lugar de pecadores arrependidos, mas essa é outra verdade, que a igreja é um local de homens alcançados com a verdade da palavra de Deus, com a munição, né? Deus alcançou o nosso coração com a sua palavra, e esse alcance de Deus trouxe a nós um nome que nos identifica, além de pecadores arrependidos, né? Nós somos a igreja. Mas a igreja é chamada também da comunidade dos santos. E eu quero aqui quebrar essa concepção equivocada de santo que a gente tem errado, de que santo é alguém perfeito. Santo, segundo a palavra de Deus, é alguém que está separado para Deus. Então, os pecadores arrependidos, eles estão separados para Deus. Amém? Não é isso que você decidiu? Senhor, eu sou um pecador, eu me arrependo, entrego a minha vida para o Senhor e agora eu sou separado para o Senhor. E aqui é a comunidade dos santos, não dos santos do Paulo, dos santos, daqueles homens e mulheres
que no seu coração se separaram para Deus. Não significa que a gente não vai pecar mais, mas que a gente não quer pecar mais. E a diferença entre um pecador e um pecador arrependido é pequena. O pecador é aquele que corre atrás do pecado, e o pecador arrependido é aquele que o pecado corre atrás dele. Essa é a diferença. Antes nós corríamos atrás do pecado, e agora é o pecado que corre atrás de nós e às vezes pega. Então que Deus nos dê perna boa, né, para a gente fugir do pecado. Então nós somos chamados à comunidade dos santos, aqueles que estão separados na verdade da palavra de Deus, aqueles que estão separados para a verdade de Deus. E quando nós pensamos sobre a igreja, e nós fizemos aqui faz alguns dias, né, o fórum, e nós discutimos aqui sobre disciplina. E disciplina é uma palavra que a gente não gosta muito, né? Quando fala em disciplina para os filhos, o que as crianças fazem? O que vão me cortar, né? O que vai acontecer? A gente não gosta da palavra disciplina, mas a palavra disciplina não é o bicho. A palavra disciplina, aliás, é uma palavra muito bonita, uma palavra que tem uma intenção muito boa. E nós precisamos viver a disciplina na igreja, porque a comunidade dos santos, que é formada por pecadores arrependidos, que são separados para Deus na verdade e para a verdade, precisam de disciplina. E se chama disciplina eclesiástica, disciplina da igreja. E nós como igreja estamos trabalhando para fazer discípulos. Então nós precisamos de ter disciplina para a gente poder cumprir aquilo que o Senhor quer de nós. E Jó no capítulo 5, o versículo 17, abra lá comigo, diz assim, palavra de Elifaz, quando Jó estava naquela situação difícil de sofrimento, né? Elifaz, o amigão dele, chegou para ele e disse o seguinte, no verso 17, feliz ou bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina ou corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Então, se tem algo que Deus quer fazer na nossa vida, é por disciplina. E se a gente pensar em disciplina daquele jeito ruim, que era o pai com uma cinta na mão, né? Ou como a minha tia, que surrava com um pau de lenha, né? Ela pegava o que tinha na mão. E eu lembro um dia o meu primo Beto correndo, e ela tirou um pau de lenha, e o pau de lenha lascado tinha uma ferpa e fincou na barriga da perna dele. Imagina o estrago que fez, né? Mas acha que ela disciplinou diferente? Não. Era o que tinha na mão, né? Falecida tia Cissa, que Deus a tenha, porque ela ouviu o Evangelho, né? E espero que se converteu a Jesus. Muitos anos não vi ela, mas era assim a disciplina. Então, quando nós íamos ficar na casa dos meus primos, a gente amava ficar com os meus primos, mas ficava assim com os 2 pés atrás por causa da tia Cissa, que você nunca sabia se ela só ia bater nos meninos ou nos sobrinhos também, né? Mas eu escapei de todas, né? Mas disciplina assusta. E quando a gente vê a palavra de Deus, a gente vê que o Senhor quer disciplinar. E fazer discípulos, que é o trabalho da igreja, baseado em Mateus 28, onde Jesus diz, ide fazer discípulos, exige disciplina. Porque envolve o quê? Envolve uma extensão de atividades. A gente precisa nutrir a pessoa que está se achegando, instruir e treinar aqueles que estão se achegando. Nós precisamos nutrir para que a pessoa cresça, nós precisamos instruir para que a pessoa amadureça, e nós precisamos treinar para que aqueles que se converteram se multipliquem, propaguem a palavra de Deus, porque esse é o desafio do Evangelho para a nossa vida, e é isso que nós temos feito aqui na igreja. Nós queremos que os discípulos de Jesus sejam discípulos maduros, que cada um de nós tenha maturidade para adorar o Senhor Jesus. Hoje de manhã nós tivemos a nossa escola bíblica e nós falamos
sobre o Verbo, o Logos encarnado, sobre Jesus. E foi tão tremendo que a gente adorou o Senhor ali. E chegou um momento que a gente disse: se nós aprendêssemos só isso aqui, era o suficiente para a nossa aula. Foi maravilhoso. Então nós somos ministrados pelo poder de Deus. E nós precisamos conhecer a palavra para poder adorar e conhecer a grandeza de Deus. A maioria de nós não consegue adorar muito a Deus porque nós somos muito superficiais. Nós precisamos ir mais fundo. E é isso que é o nosso desafio. Por isso nós precisamos de disciplina. Nós precisamos estar no lugar certo, para que nós possamos instruir, nutrir, treinar pessoas e produzir para o Senhor discípulos maduros, homens e mulheres que conheçam o Senhor, que adorem ao Senhor, que ministrem palavra de bênção através das suas bocas. Produzir discípulos maduros significa ter todos ensinados num contexto de cuidado e responsabilidade. Cuidado e responsabilidade. Como é difícil ser responsável, e ser responsável exige disciplina. Disciplina. E você é maduro ou é responsável quando ninguém mais precisa dizer para você fazer algo. Você faz por si. Daí você é maduro. Quando você gasta o teu dinheiro certinho, só na medida que você ganha, você ficou maduro em relação ao uso do dinheiro. Então você se tornou alguém responsável. Não precisa alguém dizer: por que você está gastando mais? Olha, não está dando certo, você está entrando no vermelho, para com isso. Então já dá para você saber se você é maduro quanto ao uso do dinheiro ou não. Quando você gasta tempo com os filhos, tempo de qualidade, é porque você se tornou maduro e responsável naquilo. Mas quando você não gasta tempo, sempre precisa alguém dizer, ou o vô, ou a esposa, ou o marido, né? Dizer: olha, você precisa gastar mais tempo com as crianças, você precisa, é porque a gente ainda não assimilou o que significa isso. Ou a pessoa que está nos dizendo não entendeu ainda o que seja tempo necessário. Então, quando nós assimilamos isso e nós fazemos por conta, nós nos tornamos maduros. Quando nós falamos de Jesus sem o pastor pedir, ou sem alguém dizer: vocês precisam falar de Jesus, é porque nós nos tornamos responsáveis e maduros em Cristo Jesus. Nós sabemos o amor que Deus tem pelos perdidos e nós abrimos a nossa boca. Mas para tudo isso acontecer, você precisa disciplina. Disciplina. E o que significa essa palavra disciplina? Talvez se perguntar aqui para a igreja, as crianças vão dizer: tirar o meu videogame, né? Me bater com uma varinha no bumbum, me pôr de castigo no cantinho do pensamento, onde quer que seja, né? Mas a palavra disciplina, entre tantos significados, tem um que é essencial. Significa trazer de volta. Disciplina significa trazer de volta. Então, quando você gasta demais, você está fora do equilíbrio. A disciplina significa trazer você de volta ao equilíbrio, para que você gaste dentro daquilo que se deve. Então a disciplina eclesiástica é a disciplina da igreja para trazer você como pecador arrependido, como comunidade dos santos, separados na verdade e para a verdade, adequada, equilibrada no poder da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela ajusta a nossa vida. Ela nos põe no lugar certo. Disciplina é trazer de volta para um lugar. A vida, quando ela está sem disciplina, é como um trem descarrilhado, não anda. Mas se você pegar esse trem e pôr nos trilhos, opa, começa a funcionar. Então disciplina é muito importante na igreja. E a primeira coisa que eu quero colocar para você é a importância da disciplina na igreja. A importância da disciplina
na igreja. Eu quero que você abra lá em Hebreus. Agora você vai lá para o Novo Testamento, lá para depois do livro de Filemon, que é difícil de achar, que eu achei uma época que na minha Bíblia não tinha, é tão difícil que é de achar, né? Você vai achar Hebreus. Eu quero que você abra, tá, antes de Tiago, acho que é mais fácil, né? No capítulo 12. Capítulo 12. Esse capítulo 12 vai falar que Deus corrige os seus filhos, Deus disciplina os filhos que Ele ama. Então eu quero que você entenda da seguinte forma: Deus traz de volta os seus filhos, porque Deus perdeu os seus filhos lá em Adão e Eva com a desobediência. Eles saíram da disciplina, nós saímos da disciplina, mas agora Deus quer trazer de volta os seus filhos. Por isso a disciplina do Senhor. Vamos ler do verso 4 ao 8, diz assim. Quem está comigo diz amém? Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por Ele for repreendido, corrigido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Eu quero que você troque do verso 7 a palavra disciplina, por trazer de volta. É para trazer de volta vocês que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha só, gente, olha que grande isso. Se eu não quero a disciplina de Deus, se eu não quero o que a palavra de Deus diz, se eu não quero ser levado de volta ao lugar que eu saí, eu sou chamado de bastardo. E o que é um bastardo? Alguém pode me dizer? O que é um filho bastardo? Ilegítimo, um filho ilegítimo ou não legítimo, um filho degenerado. E degenerado significa estragado, falsificado, pervertido, que perdeu as qualidades da espécie a que pertence. Então, quando Deus disciplina, é porque Ele quer levar a gente de volta para a condição de filho, porque Ele já nos chama em Jesus de filhos, mas Ele quer nos levar de volta a essa condição de filhos. E esse é um procedimento oficial da igreja. O filho legítimo tem direito à herança. Os filhos de Deus vão herdar o quê? A eternidade com Deus. Mas os filhos bastardos, ilegítimos ou não legítimos, degenerados, não têm direito à herança. Então o Senhor diz na sua palavra que se nós estamos, verso 8, sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, não é para mim ou para meia dúzia, é para todos aqueles que são pecadores arrependidos, chamados de comunidade de santos, porque estão separados na verdade e para a verdade. Então, se nós não queremos a disciplina, a gente não quer voltar para o lugar que Deus nos quer ter, mas o Senhor quer nos levar de volta. E esse é um procedimento oficial da igreja. Se você voltar um pouquinho ali em Gálatas, no capítulo 6, vai dizer o seguinte: a disciplina, então, queridos, é trazer de volta, para que todos possam ser maduros
Ou seja, não precise mais ser dito o que cada um de nós vai fazer. A gente possa ler a palavra, orar e falar com o Pai e obedecer sem ninguém estar dizendo para nós. Então, Gálatas 6:1. Esse é um procedimento na igreja. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Então, vamos lá. Misericórdia. Isso. Muito bem, Gálatas 6:1. Irmãos, falando para a igreja, se alguém for surpreendido em algum pecado ou ofensa, o que diz a tua aí? Falta, isso. Num erro, tá? Num pecado, ofensa ou erro, vós que sois espirituais. Quem são os espirituais? Aqueles que aceitam a disciplina de Deus, aqueles que aceitam Deus levar de volta. Vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de brandura, de mansidão. A gente pensa que disciplina é fazer uma cara feia, dedo em riste, chamar atenção, dar uns gritos. Olha aqui, a palavra diz com brandura, com doçura, com mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejam também tentados. Porque às vezes naquilo que a gente vai lá corrigir o irmão, e corrigir significa disciplinar, e disciplinar significa trazer ele de volta, é quando alguém da palavra de Deus está se desviando. É meu dever e teu dever ir lá e trazer ele de volta, corrigir, disciplinar, com mansidão. Olha que coisa boa. Aqueles que amam a Deus querem disciplina. Eu quero, mano. Eu quero que a hora que eu estiver dizendo uma besteira, alguém me corrija, alguém me discipline. Porque eu sou homem como os irmãos e eu posso cometer erros e cometo falhas. Não, mas é o pastor. Jesus e o pastor. Nada. Jesus e o resto, todos nós. Tá? Então a gente precisa ser corrigido. E esse é um procedimento oficial da igreja, ou seja, esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja é resgatar o pecador que está perdido e edificar as vidas dos irmãos uns dos outros, cuidando com disciplina, corrigindo um ao outro. Ah, mas ofende. Eu não. Se me falar, eu saio da igreja. Ah, não. Se o pastor me falar a verdade, eu me magoo, eu vou sair da igreja, eu não vou fazer mais, eu não ajudo, eu não quero mais saber de nada. Você é assim? Nenhum de nós gosta de ser corrigido. Mas quando você entende que a correção é para te trazer de volta, você quer, ainda que doa. Fica com o espinho fincado na sola do pé, que dói quando você caminha, e aí alguém quer tirar. Você tem que decidir se você prefere a dor do espinho ou a dor de arrancar o espinho e não sofrer mais. Alguns preferem ficar com o espinho. Mas disciplina é você ir tirando tudo aquilo que te põe fora do propósito de Deus, né? Mas para a gente poder proceder à disciplina, é preciso definir um número de pessoas que queiram ser membros da igreja. Então, ser membro da igreja é você dizer: eu aceito a disciplina. Não você que, quando se batizou, você que vai se batizar na frente da igreja, eu quero que você saiba que você está dizendo isso: eu aceito que me corrija. Você já recebeu uma correção assim que ficou queimando a tua alma? De bravo, você tinha vontade de xingar, de fazer alguma coisa, mas quando você se acalma na palavra de Deus e você começa a perceber a palavra de Deus, que é para te trazer de volta, o teu coração vai se amansando, a dor vai passando, e no fim você chora de raiva de você mesmo, e você volta, e você vem, e você se humilha, e você chega para a pessoa e você diz:
Eu quero te agradecer porque você teve coragem de dizer isso para mim. Eu lembro quando chamei a atenção de uma pessoa e ela ficou o dia inteiro, umas 24 horas, chorando de ódio, de raiva. E ela nem esperou eu terminar. Tanta raiva, tanto que ela se ofendeu com o que eu disse. E a Bíblia diz que não é para se pôr o sol sobre a nossa ira, né? Então eu fui, quando ia fechar 24 horas, fui atrás da pessoa. E aí eu cheguei lá e vi ela bem inchadinha, né? E aí a gente conversou. E depois de alguns dias ela veio e ela me disse o seguinte: eu quero te agradecer. Você é a primeira pessoa na minha vida que teve coragem de me chamar a atenção. Eu nunca deixei ninguém fazer isso. Teve uma pessoa que eu corrigi por amor, com mansidão, usando as palavras mais doces possíveis. 4 anos sem falar comigo. E 4 anos falando mal de mim. Sim, porque quando não falo com você, ficam falando de você. Porque você tem que destilar o veneno em algum lugar, né? Senão você morre com o teu próprio veneno. Você fica doente. E depois de 4 anos, essa pessoa ligou para mim e disse: eu quero pedir perdão para você por causa do que você me disse e do que você me fez. Eu estou em paz com Deus. Eu estou no ministério. Eu estou com a minha família. Eu sou grato a Deus pela tua vida. Disciplina é mais difícil, às vezes, você exercer a disciplina do que sofrer a disciplina. Porque os dois lados são difíceis. Você não quer magoar as pessoas, mas precisa dizer a verdade. E é para isso que a igreja precisa saber o seu quadro de membros. Eu preciso saber quem são os meus filhos, pegar a certidão de nascimento, eles têm os meus sobrenomes, o meu sobrenome, o sobrenome da esposa junto, porque esses eu disciplino. O do vizinho eu posso ir lá e chamar atenção, mas eu não tenho esse dever, por mais que eu deseje, e ele não me respeita, porque eu não tenho autoridade sobre a vida dele. Então a igreja, quando você é membro da igreja, você está dizendo: pastor, eu quero a disciplina. Igreja, eu quero ser disciplinado. Eu quero que você me traga de volta. Quando eu estiver indo por um caminho difícil, me traga de volta. Então disciplina não é cortar, não é castigar, não é jogar fora. Disciplina é você trazer de volta. Só que a igreja precisa saber quem são os seus membros, para saber, são esses que nós podemos cuidar uns dos outros. Amém? A disciplina na igreja também é para manter o padrão de fé e prática, que são derivados da palavra de Deus. Não existe uma invenção humana do que nós fazemos aqui. Nós seguimos a palavra de Deus e cuidamos uns dos outros para se manter na palavra de Deus. Existe um limite que separa o mundo da igreja. Não dá para você ser o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, né? Experimenta um dia você andar em 2 barcos, põe um pé num e um pé no outro, e daí tenta remar os dois. Uma hora um barco vai para cá, outro vai para lá, você vai cair de um dos barcos ou dos dois. Então não dá. Nós temos que decidir com quem nós queremos andar. Ou nós andamos como pecadores arrependidos, separados na verdade da palavra, ou nós desistimos da igreja e vamos viver o que nós queremos viver, sem disciplina, fazendo tudo o que nós queremos, mas sendo responsáveis pelo resultado final. Aonde vai acabar a nossa vida se nós não tivermos disciplina? A igreja é para aqueles que querem ser tratados como filhos de Deus.
como filhos de Deus. Abra em 1 Coríntios, no capítulo 5. A igreja de Corinto, uma igreja como qualquer igreja, como a nossa igreja, não sei com quantas pessoas, mas uma igreja como nós fazemos, porque nós seguimos a palavra e eles também seguiam a palavra de Deus. Mas havia um problema aqui nessa igreja. 1 Coríntios capítulo 5. Vamos lá. Amém? Muito bem. Versículo 1 ao 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. O apóstolo Paulo está falando para a igreja. E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher do seu pai, dentro da igreja. É mole? Na igreja de Corinto. Eu não queria ser pastor lá, né? Dentro da igreja havia alguém, um filho que abusava da mulher do pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes. Ele está dizendo que a igreja não exerceu disciplina nenhuma, deram de ombros, ninguém fez nada, e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Tirado aqui não quer dizer jogar fora para desprezar e abandonar. Quando alguém está doente, a gente leva para onde? Para o hospital. Se está muito mal, vai para onde? Para a CTI. Não, fica com a gente em casa, continua indo para a escola, não, tem que receber um tratamento. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, porque Paulo estava longe, já determinei, como se estivesse presente, que aquele que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo quando? No dia do Senhor Jesus. Você diz, mas é bandido esse apóstolo Paulo. Entregou o cara para o demônio. Nossa, aqui na igreja, o cara dormia, tudo bem, com a mulher do pai, mas na igreja, de repente, ele ia chegar um momento, ele entendeu o evangelho. Agora o apóstolo Paulo diz, eu determinei que seja entregue a Satanás. Disciplina. Mas diz por quê? Para que a alma dele não seja salva no dia do Senhor. Que coisa é essa, pastor? Acontece o seguinte, que Paulo está dizendo, irmãos, se ele ficar aí na igreja fazendo isso, esse cara vai ser condenado, porque isso é pecado diante de Deus. Mas se nós tirar ele da igreja, vamos entregar para o Satanás, para o mundo, lá o diabo vai montar cavalo nele, e agora ele dorme com a mulher do pai, daí ele vai dormir com a mulher de outro, e aí ele vai dormir com a mulher de outro e de outro, e tudo isso tem uma consequência. E quando ele sofrer todo o caos da indisciplina, ele vai voltar rastejando. Ele vai voltar. Ele vai chegar aqui na igreja, ele vai dizer, olha, foi um caos, foi uma desgraça, eu errei, eu me arrependo, eu me perdoe, eu quero voltar para a igreja, eu quero... E ele seria recebido pela igreja. Então aqui o que Paulo está dizendo, temos que exercer a disciplina, trazer de volta. Trazer de volta não é uma questão geográfica na igreja. Trazer de volta é uma questão espiritual. E a igreja estava tratando como trazer de volta, manter ele na igreja para ver se ele se arrepende. Não, deixa ele sair, ele quer isso para a vida, sai, põe ele lá para fora. Deixa ele sofrer o dano. Não se arrepende, não quer mudar, não quer disciplina na vida dele, vai para lá. E aí quando sofrer a pressão do diabo no mundo, ele se arrepende e volta. E volta.
Eu lembro quando eu trabalhava com surdos, tinha um surdo que chegava para mim e dizia: eu venho na igreja, mas eu gosto lá. Tudo em sinais, né? Eu gosto disso, eu gosto. E ele falava com prazer. Um dia eu cansei. Eu lembrei desse texto. E eu disse para ele: sabe uma coisa? Vai lá, deixa o diabo montar cavalo. Falei bem assim para ele, né? Deixa o demônio montar cavalo em você. E ele vai te botar freio. E depois você vai se arrepender e vai voltar. Porque você já conhece o Evangelho, já sabe o que é andar com Jesus. Mas você não quer largar isso. Então vai. E ele foi. Mas não deu uns 3 meses, ele voltou. Ele voltou e disse: não dá. Eu quero ficar aqui na igreja. Eu quero ficar aqui guardado e protegido na disciplina do cuidado de Deus, né? Há um limite entre o que separa o mundo da igreja, e isso é para a saúde do indivíduo e para a saúde da igreja. Imagina se dentro da igreja tem um caso desses hoje aqui. Bom, você pode isso, pode tudo, né? E a igreja é um lugar onde a gente obedece a palavra de Deus, e nós queremos que o Senhor nos traga de volta como filhos amados do Senhor. Então, em primeiro lugar, a importância da disciplina na igreja, que o Senhor quer nos tratar como filhos. Em segundo lugar, Jesus instituiu a disciplina na igreja. Essa autoridade foi dada para a igreja. Todas as censuras, as atenções que nós vamos chamar uns dos outros, quando nós não estamos na palavra de Deus, são necessárias para quê? Para ganhar as pessoas para Cristo, para trazer de volta. Quando vê que alguém está saindo do caminho: meu irmão, volta. Está faltando na igreja, liga para ele: meu irmão, o que está acontecendo? Né? Começou a sentar no banco da frente, foi mudando e ficando para o banco dos fundos. Vai visitar, né? Eu já disse isso aqui na igreja. Eu fico cuidando, né? Porque uma coisa é você chegar na igreja e sentar do fundo para frente como rotina. Outra coisa é você vir se empolgar e sentar na primeira fila. Hoje não tem ninguém aqui, né? Tá bom? Porque quando você vem sentando para frente, você está dizendo: eu quero servir a Deus aí da frente. Eu quero glorificar o Senhor. Eu quero ser instrumento lá fora, aqui dentro. Eu quero. Mas quando você vai mudando e vai pulando de cadeira em cadeira, de banco em banco, e vai lá para os fundos, né? E daí já vai para a recepção, vai para o Ministério da Recepção, com exceção dos consagrados da recepção, com todo respeito, né? E de repente você já quer cuidar dos carros na quadra. Meu Deus do céu, né? Então a censura, a disciplina na igreja é para chamar os irmãos de volta, os irmãos transgressores. O que é transgressor? Aquele que violou o lugar, aquele que infringiu o lugar, aquele que passou o limite, aquele que foi além do lugar dele. E às vezes nós somos transgressores. Pode dizer amém? Amém? Somos sim. E que bênção que alguém venha e nos diga: você passou o limite, você infringiu, você foi além, você passou o limite, né? Porque senão, queridos, o que vai acontecer? O limite das paredes do aprisco mantém as ovelhas dentro, mas às vezes, sem perceber, as ovelhas já estão andando fora do aprisco. É o caso desse rapaz em Corinto. Ele estava dentro do aprisco, prédio, igreja, mas ele já andava do lado de fora do aprisco. Ele já estava sem disciplina. Ele já estava se comportando como um bastardo, como alguém sem disciplina. E é esse o chamado de Deus para nós andarmos em disciplina. E a disciplina foi instituída por Jesus. Veja ali, abra lá em Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler só o verso 19, porque nós temos que ir para a ceia, né? Isso. Mateus 16, verso 19.
Já deixa aberto aí que nós vamos ler mais um versículo em Mateus. Então, Mateus 16, primeiro verso 19. Quem achou diz amém? Jesus falando a Pedro: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa é uma ordem de Jesus para a igreja exercer disciplina, né? É Jesus que instituiu a disciplina, e ele instituiu para Pedro por quê aqui? E para todo aquele que se converte a Jesus, porque Pedro havia dito: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro se converteu a Jesus, entendeu quem era o Senhor. E aí Jesus diz: muito bem, Pedro, agora sobre essa convicção eu vou edificar a minha igreja, e eu te dou as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. E nós temos um problema aqui de tradução. No grego não diz isso. Não diz. Veja o que diz o texto em português: tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Parece que se nós mandar uma pessoa para fora da igreja, daí Deus lá no céu diz: muito bem, Igreja Batista Terra Nova expulsou um membro de lá, mandou para Satanás, vamos riscar aqui do rol de membros do céu e vamos pôr aqui no rol de membros de Satanás. Parece isso? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. A Igreja Batista lá agora batizou, colocou de membro lá no rol de membros deles mais 10, 15 pessoas. Muito bem, então aqui no céu vamos colocar aqui, dá para mandar um fax, um WhatsApp fotografado do céu, né? Vamos colocar aqui os mesmos membros, tudo que a igreja ligou na terra, agora tem que fazer, porque Jesus mandou fazer isso. Jesus que disse que é assim. Então vamos fazer desse jeito, vamos colocar aqui. Não é assim. Tem duas formas de ligar e desligar. A primeira forma de ligar as pessoas no céu é quando você prega o Evangelho e a pessoa se converte a Jesus. Mas quem liga? É você que liga? Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então quem que liga? É o Espírito Santo. Nós só pregamos a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Então ele liga a pessoa no céu. E quando que uma pessoa é desligada do céu? Quando ela abandona as coisas de Deus e cai fora da igreja. Então o que eu quero dizer para vocês, que não é a igreja que liga e desliga. Tem uma tradução aqui equivocada, e talvez algumas traduções de vocês já estejam certas, porque a palavra de Deus no grego aqui diz assim, se a gente transmitir como ela deveria ser: eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo certinho, e tudo que ligares na terra terá sido desligado no céu. Essa é a tradução no grego. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido antes. Vocês têm que prestar atenção, igreja. Se antes de vocês pôr no rol de membros e ligarem na terra, se no céu já foi estabelecido. Então, o que nós fazemos como igreja é ver se uma pessoa se converteu genuinamente, entregou a vida para Cristo, se ela está rendida ao Senhor. E quando ela está rendida, por isso tem curso de batismo, tem discipulado, a gente acompanha se ela está firme, e quando ela está firme, deu evidências de que ela foi ligada no céu, porque primeiro o Senhor tem que ligar, porque é a obra do Espírito, a conversão. Aí o que nós como igreja fazemos? Ligamos na terra.
ligamos na terra. Então não é o inverso. Continuando, quando Jesus diz aqui o seguinte: e tudo que desligares na terra terá sido desligado. Então não adiantava a igreja de Corinto deixar dentro da igreja um homem, um jovem que dormia com a esposa do pai, dizendo: não, deixa ele ligado aqui, deixa ele ligado aqui, que daí assim lá no céu ele fica ligado. Não, ele estava ligado na membresia da terra, mas estava desligado do reino de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: o que vocês estão fazendo, gente? Aonde está a disciplina? Vocês precisam perceber: se Deus ligou, liga; se Deus desligou, desliga. Não é nós que ligamos e desligamos. E acontece às vezes na igreja que a gente vai desligar um membro do hall de membros. Por quê? A pessoa sumiu, a pessoa não quer nada com Jesus, abandonou, nós já fomos 5, 10, 15 vezes. Por favor, volte, porque a disciplina é o quê? Trazer de volta. Volte, 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 volte. E o que a pessoa diz? Não, eu não quero, pastor. Parem de me incomodar. Não manda mais os diáconos. Eu não quero saber. E aí a gente traz para a igreja: irmãos, vamos conversar sobre isso. E a igreja diz: não desliga, deixa ele aí. Quem sabe ele se firma, quem sabe ele fica, quem sabe ele obedece, quem sabe ele estando aqui dentro e a gente sendo simpático e abraçando, ele fica na igreja. Como se nós tivéssemos autoridade para ligar a pessoa no céu. Nós não temos, amados. Nós só temos a autoridade de Deus para discernir. Se foi ligado no céu, nós ligamos na terra. Se foi desligado no céu, nós desligamos na terra. Não adianta, se foi desligado no céu, não adianta a gente querer deixa. Não, faz mal, está vivendo um pecado, mas fica aí. Não, está dormindo com a namorada, mas fica aí. Não, está vendo pornografia, todo mundo sabe, mas deixa aí. Não tem problema, não paga dívida, não paga conta, não paga ninguém. Deixa na igreja, deixa aí, quem sabe se arruma, quem sabe se ajusta, quem sabe vai mudar. Mentira! Porque se for desligado do céu, não adianta ficar ligado na igreja. É isso que a gente precisa aprender. Que a disciplina é trazer de volta, é trazer para dentro de Deus, não do prédio da igreja, para o Senhor. E se Deus ligou, nós ligamos. E se Deus desligou, e a pessoa dá evidências que está desligado de Deus, né? O que nós vamos fazer? Podemos orar, clamar a Deus, podemos visitar de vez em quando, dizer: olha, Deus está te chamando de volta, um dia você precisa voltar, estou orando por você. Mas nós não podemos fazer nada além disso, porque essa autoridade dada à igreja de ligar e desligar, porque Deus antes ligou, ou a pessoa se desligou de Deus, é para impedir que a igreja seja um local cheio de pecados semelhantes. É para que na igreja não haja, por causa de um pecado, motivação para que outros se corrompam e a igreja inteira se perca. A disciplina é para recuperar a honra de Cristo e evitar a ira de Deus sobre a igreja. Porque se nós não usamos de disciplina uns com os outros e deixamos o pecado invadir a igreja vai sofrer o dano daquilo que Deus pode fazer com a igreja. Por quê? Porque nós não estamos sendo espirituais para perceber se Deus está ligando ou desligando, e a gente está dizendo: deixa assim mesmo, deixa assim mesmo. Às vezes nós temos medo de falar com os irmãos, né? Nossos conhecidos que estão fazendo uma coisa errada. Mas se nós entendemos que é para trazer de volta, a gente deveria falar. A gente deve falar. As censuras na igreja,
é para nós cuidarmos uns dos outros. A gente começa primeiro admoestando. O que é admoestar? É soprar o pó para ver o que tem embaixo. Às vezes a gente está com o nosso coração igual a Bíblia em casa, cheio de pó. Daí soprar o pó se chama admoestar, que é, vamos soprar, relembrar para a pessoa. Lembra o que a Bíblia diz? Lembra o que diz a palavra de Deus? Lembra, não estou aqui para te xingar, eu estou aqui para te levar de volta. É o teu bem. Pensa sobre isso, é entre você e Deus. Começa com admoestação. Passa por um momento onde você vai dizer: olha, meu irmão, não toma ceia enquanto você não resolver isso. Nós temos ceia hoje. Não toma ceia. Porque a ceia é uma ordenança. Não toma ceia enquanto você não resolveu. Não dá. A gente tem que avisar as pessoas. E quando chega ao extremo que o pecado fica público, então tem que ser chamada a atenção diante da igreja. Queridos, teve algumas coisas que aconteceram no ministério pastoral comigo. Porque quando o pecado acontece entre duas pessoas, se resolve entre duas pessoas. Se 5 pessoas sabem, se resolve em 5. Mas se é público e a igreja sabe, se trata publicamente. Entre tantos exemplos, eu lembro um dia uma irmã que me xingou em público. Eu conversei com ela à parte. E ela veio no particular e ela disse assim: pastor, eu vim aqui em particular pedir perdão do pastor pelo que eu fiz em público. E eu disse para ela: eu aceito, imagina, eu já te perdoei desde aquele dia, mas agora você está pedindo, eu quero dizer, eu te perdoo, só eu quero dizer uma coisa para você: você precisa ir em público na igreja, porque você falou em público. Ah, não precisa, né, pastor? Não precisa. Você, tá, minha irmã, é o seguinte, nós vamos pela palavra. Se você me pediu em particular, agora como é que eu vou visitar a casa de cada irmão para dizer: a irmã pediu perdão, a irmã pediu perdão, a irmã pediu perdão, a irmã pediu perdão? Ou eu vou lhe dizer agora: a irmã vai na casa de cada irmão e vai dizer: eu pedi perdão, eu pedi perdão, eu pedi perdão. Vamos resolver biblicamente, que o jeito de Deus é direto. A irmã chamou em público, a irmã vai lá na frente e diz o que a irmã disse, está tudo resolvido. Não. Está mais conosco. Coitado do pastor que está pastoreando, né? E a gente tem que aprender isso, amados, tá bom? Então, o propósito da disciplina na igreja não é por amor à punição. Esse nós vamos excluir. Esse aqui escolhemos com prazer, né? Não, o propósito da disciplina é trazer de volta a pessoa. E se a pessoa vai ser desligada em assembleia do rol de membros, é porque antes ela já se desligou aonde? No céu. E nós na terra tentando trazer de volta, mas ela já está desligada, não acende mais a lâmpada. E nós metemos na tomada, né? A palavra diz, e manda versículo, e manda, e manda, e manda, e não acende a luz. Já está em trevas. Não, vamos deixar no rol de membros. Essa trevinha a gente não vai dar em nada. Quem sabe um dia vira a luz de novo. E a gente esquece que não é isso que conta. Está ligado no céu, está ligado na terra. A igreja tem que decidir isso. Está desligado no céu, a igreja precisa desligar na terra. Não é uma questão de querer ou não querer. Então o propósito da igreja não é punir por amor à punição. Por fim, para a gente encerrar, no capítulo 18, quando Jesus fala sobre o pecado do irmão, ora, se teu, verso 15, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Né? A dimensão do pecado, a dimensão do acerto. Mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2.
2 testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dize a igreja. Aí tem que trazer para a igreja, irmãos. O irmão pecou contra mim, falei com ele, não se arrependeu. Levei lá 2 pessoas que sabiam da história, falamos com ele, dissemos: olha, a gente veio falar porque isso não é bíblico, está errado, volta. Não quis. Agora tem que trazer para a igreja. Por que para a igreja? Para a igreja como corpo olhar se esse amado ou amada já foi desligado do céu, para a gente dizer: ó, vamos fazer que nem Paulo, a gente deixa ele viver por conta própria, mas para que ele se arrependa, não para ter prejuízo na vida dele. Então o propósito da disciplina é sempre levar ao arrependimento, trazer de volta a ovelha desgarrada para o aprisco que é a igreja. O único pecado, irmãos, que leva à exclusão da igreja é a falta de arrependimento. É o único. Qualquer pecado que você fizer, se houver arrependimento genuíno, a igreja perdoa, recebe de volta, porque vai estar ligado no céu. Mas se não houver arrependimento, a igreja não tem motivos para estar com as pessoas na igreja pensando que o ambiente vai ligá-las no céu. Não liga ninguém no céu. Quem liga no céu é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, e quem se desliga do céu é o próprio indivíduo, não é ninguém mais. O nosso papel como igreja é exercer a disciplina e chamar de volta. Esse é o nosso trabalho. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Nós vamos entrar na ceia. Nós vamos participar da ceia. Eu quero pedir aos irmãos que a gente considere essa verdade de Deus sobre a disciplina.